Capítulo 2. A vida de um demônio era meia-noite. Eu pedalava minha bicicleta pela cidade na maior velocidade possível. O motivo? Estava distribuindo panfletos. Os mesmos panfletos que continham um círculo mágico capaz de invocar demônios. Quando um humano dominado por um desejo intenso segurava um daqueles folhetos e fazia um pedido do fundo do coração, um de nós era convocado. Sim, um de nós. Ainda era estranho pensar que agora eu fazia parte desse grupo. Entretanto, havia uma vantagem. Graças ao treinamento diário imposto pelo sistema, pedalar por quilômetros já não era cansativo. Na verdade, era praticamente um aquecimento. Desde que comecei a cumprir as missões diárias, meu corpo evoluía a uma velocidade absurda. Além disso, novas habilidades continuavam surgindo. Atualmente, meu status era o seguinte: habilidades resistência à dor, nível 5 resistência à energia demoníaca, nível 3 resistência à energia sagrada, nível 2 controle de energia aprimorado, nível 2 físico aprimorado, nível 4. Depois de alguns dias observando o sistema, percebi uma coisa interessante. As habilidades evoluíam exatamente como músculos. Quanto mais eu as utilizava, mais fortes elas ficavam. Se eu recebesse dano constantemente, minha resistência à dor aumentava. Se manipulasse energia demoníaca repetidas vezes, meu controle de energia evoluía. Era um crescimento totalmente baseado em prática. Como se o sistema recompensasse qualquer esforço. Enquanto pedalava, olhei para o GPS portátil preso ao guidão da bicicleta. No mapa, diversos pontos vermelhos piscavam pela cidade. Cada ponto representava uma casa. Minha função era simples: chegar até o local, colocar um panfleto na caixa de correio, seguir para o próximo endereço e repetir tudo outra vez. Que trabalho chato. Sério. Quem imaginaria que virar um demônio significaria fazer entregas durante a madrugada? Ainda assim, não podia reclamar. Sempre que terminava uma rota inteira, o sistema tratava aquilo como uma missão concluída. As recompensas variavam. Às vezes eu recebia alguns pontos em todos os atributos. Outras vezes ganhava experiência. Em ocasiões mais raras, recebia uma habilidade completamente nova. Por isso eu continuava fazendo aquele serviço sem reclamar muito. Tudo havia começado no dia em que descobri a verdade. Que eu era portador de uma Sacred Gear. Que Uma era um anjo caído. Que Rias Gremory era um demônio. E que eu havia morrido. Outra coisa curiosa era minhas asas. Logo depois de despertar como demônio, elas desapareceram. Segundo Rias, aquilo era perfeitamente normal. Eu poderia invocá-las sempre que quisesse. Com um treino suficiente, até aprenderia a voar. Sinceramente, a sensação de ter asas saindo das costas era horrível. Ainda não conseguia me acostumar. Naquele dia, enquanto eu tentava aceitar minha nova realidade, Rias sorriu para mim. Se me aceitar como sua mestre, ela piscou. Sua nova vida pode ser muito mais interessante do que imagina. Pelo que ela explicou, todos os humanos reencarnados como demônios se tornavam servos daquele que lhes concedeu uma nova vida. Era uma regra do submundo. Ou seja, agora eu era oficialmente um servo de Rias Gremory. Não era exatamente o futuro que eu havia planejado. Mas, servir uma garota tão bonita também não parecia o pior destino do mundo. Rias então começou a explicar como funcionava a sociedade demoníaca. Ela era organizada como uma nobreza. Havia reis, duques, condes, marqueses. Diversas famílias nobres governavam o submundo. Eu, por outro lado, era apenas um recém-reencarnado. Um novato. Poderia parar de falar como se estivesse fazendo propaganda para recrutar funcionários. Balancei a cabeça. Ainda é difícil acreditar em tudo isso. Rias apenas sorriu. Então aproximou o rosto do meu. Muito perto. O perfume suave de seus cabelos ruivos invadiu meu nariz. Meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Ela sussurrou no meu ouvido. Além disso, sua voz era quase um sussurro. Você pôde fazer bastante sucesso entre as mulheres.
Talvez, ela sorriu de forma provocadora. Algumas até fiquem completamente apaixonadas por você. Ponto de interrogação. Essas palavras acertaram meu coração em cheio. E isso sequer é possível. A pergunta escapou antes que eu pudesse pensar. Sempre fui um garoto completamente comum. Minha aparência era apenas mediana. Nunca fui muito sociável. Preferia ficar sozinho. Era óbvio que isso não ajudava em nada na minha popularidade. Por um breve instante, minha imaginação começou a criar cenas nada saudáveis. Horda de garotas, todas apaixonadas por mim. Não. Espera. Sacudi a cabeça rapidamente. Isso deve ser algum efeito do poder demoníaco da Bushou. Não é possível que eu tenha imaginado uma coisa dessas tão rápido. Rias apenas deu uma pequena risada. Fufu, depois voltou a falar seriamente. A maioria dos demônios originais morreu na grande guerra entre as 3 facções. Sua expressão ficou um pouco mais séria. Por causa disso, passamos a recrutar humanos talentosos. Ela explicou que os demônios possuíam uma taxa de natalidade extremamente baixa. Mesmo podendo ter filhos naturalmente, a população crescia muito devagar. Enquanto isso, os anjos caídos continuavam fortalecendo suas próprias forças. Por esse motivo, reencarnar humanos tornou-se indispensável. Em outras palavras, cruzei os braços. Eu sou apenas um servo. Rias balançou a cabeça. Não faça essa cara. Ela sorriu. Agora vem a melhor parte. Meu interesse aumentou imediatamente. Embora os servos aumentem nosso número, os verdadeiros demônios poderosos continuam sendo poucos. Por isso, foi criada uma oportunidade para os reencarnados. Ela apontou para mim. Se um demônio reencarnado demonstrar talento suficiente, ele pode ascender à nobreza. Meu cérebro parou. O quê? Isso mesmo. Ela sorriu. Existem muitos nobres do submundo que originalmente eram humanos. Arregalei os olhos. Então, eu também posso me tornar um nobre? Pode. Ela respondeu sem hesitar. Desde que trabalhe duro. Fiquei completamente imóvel. No instante seguinte, iêês. Meu grito ecoou por toda a sala do clube de pesquisa do ocultismo. Tá falando sério? Sim. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. No mundo humano, um estudante comum jamais teria a chance de entrar para a nobreza. Muito menos cercar-se de pessoas extraordinárias. Muito menos, realizar tantos sonhos impossíveis. E uma. O rosto dela surgiu na minha mente. Meu sorriso desapareceu. Eu realmente a amei. Confiei nela. E ela me matou sem demonstrar o menor remorso. Cerrei os punhos. Por um instante, um desejo de vingança tomou conta do meu coração. Eu quero matá-la. Respirei fundo. Não. Ainda não. Eu era fraco demais. Além disso, vingança tomada por impulso nunca terminava bem. Primeiro, eu precisava ficar mais forte. Muito mais forte. Rias interrompeu meus pensamentos. Preste atenção, e sei. Ela cruzou os braços. Então, você aceita oficialmente tornar-se meu servo. Olhei para ela. Depois para Kiba. Koneko. Akeno. Respirei fundo. Talvez eu realmente não tivesse escolha. Mas, se esse era meu novo caminho, então eu percorreria até o fim. Sim, inclinei a cabeça. Mestre Rias. Ela imediatamente fez uma expressão de reprovação. Errado. Piscou para mim. Aqui, todos me chamam de Bushou. Bushou. Isso mesmo. Sorri. Entendido. Respirei fundo antes de declarar. Bushou, ensine-me a ser um verdadeiro demônio. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Rias. Quase, um sorriso diabólico. Naquele instante, percebi que ela estava realmente feliz com minha resposta. Foi naquele dia que aceitei completamente minha nova vida. Eu não podia voltar a ser humano. Então só havia uma opção. Seguir em frente. Ficar mais forte. Superar qualquer obstáculo. E alcançar o topo. Alguns dias já haviam se passado desde então.
Agora, enquanto pedalava pelas ruas silenciosas durante a madrugada, percebi o quanto minha rotina havia mudado. Todas as noites nos reuníamos no antigo prédio da Academia Ko. Afinal, nós, demônios, extraíamos nosso verdadeiro poder da escuridão. Agora eu finalmente entendia por que meu corpo sempre despertava quando o sol se punha. Não era uma doença. Nenhum fenômeno inexplicável. Era simplesmente a natureza de um demônio despertando dentro de mim. Sendo um demônio, meus poderes aumentavam drasticamente durante a noite. Era uma sensação incrível. Meu corpo ficava mais leve, meus sentidos mais aguçados e a energia parecia transbordar por cada parte de mim. Por outro lado, a razão de eu ficar tão fraco durante o dia também era simples. Eu era um demônio. E demônios odeiam a luz. Segundo a Bushou, quanto mais intensa fosse a luz, mais ela enfraquecia a nossos corpos. A luz é um veneno para nós. Foi exatamente isso que ela me disse. Por esse motivo, anjos e anjos caídos eram considerados os inimigos naturais dos demônios. Afinal, ambos utilizavam a luz e a energia sagrada como suas principais armas. Ela chegou até a me avisar. Se encontrar um anjo ou um anjo caído, fuja imediatamente. No entanto, eles não sabiam de uma coisa. Graças ao sistema, eu havia adquirido a habilidade resistência à energia sagrada. Ainda estava apenas no nível 2, mas já diminuía bastante o efeito da luz sobre o meu corpo. Talvez, eu fosse um demônio um pouco diferente dos demais. Ou, quem sabe, acabasse me tornando uma exceção no futuro. A Bushou também explicou por que eu ficava praticamente inútil durante as manhãs. Era porque eu havia renascido como demônio havia pouquíssimos dias. Meu corpo ainda estava tentando se adaptar. Com o passar do tempo, essa fraqueza desapareceria naturalmente. Além disso, havia um motivo para ela ter me deixado sozinho durante aqueles primeiros dias. Ela queria que eu me acostumasse às mudanças do meu corpo por conta própria. Segundo ela, revelar toda a verdade cedo demais poderia acabar me confundindo ainda mais. Ela pretendia explicar tudo no momento certo. Por coincidência, esse momento acabou sendo justamente quando fui atacado pelo anjo caído. Talvez, aquilo realmente tivesse sido destino. De qualquer forma, agora eu trabalhava duro como servo demoníaco de Rias Gremory. Como ainda era um novato, disseram que primeiro eu precisava aprender como funcionava a sociedade demoníaca antes de receber missões mais importantes. Por isso meu trabalho consistia apenas em distribuir os panfletos da invocação. Parecia simples. E era. Mas, extremamente repetitivo. No início achei que meus pais ficariam preocupados por eu passar todas as noites fora de casa. Entretanto, a Bushou apenas sorriu tranquilamente. Já conversei com eles. Conversou. Eu nem queria saber o que exatamente significava esse conversar. O resultado, porém, era assustador. Sempre que eu chegava em casa de madrugada, meus pais apenas sorriam. Boa noite, e sei. Só isso. Nenhuma bronca. Nenhuma pergunta. Nenhuma preocupação. Os poderes demoníacos da Bushou realmente eram assustadores. Falando nela, outra coisa que me deixou completamente chocado foi descobrir a enorme influência que Rias possuía dentro da Academia Ko. Na prática, toda a escola era o território dela. Ela controlava praticamente tudo nos bastidores. Descobri que vários membros da direção tinham ligações com os demônios e cooperavam discretamente com a Casa Gremory. Por causa disso, tínhamos livre acesso à escola durante a noite. O antigo prédio do Clube de Pesquisa do Ocultismo era praticamente nossa base de operações. Voltando ao meu trabalho, todas as noites eu pedalava pela cidade, distribuindo os panfletos capazes de invocar os demônios da Casa Gremory. Para isso utilizava um aparelho bastante estranho. Parecia um videogame portátil. Possuía tela sensível ao toque, vários botões e até uma pequena caneta digital. Segundo Kiba, aquele equipamento havia sido desenvolvido utilizando tecnologia demoníaca. Na tela aparecia um mapa completo da cidade. Ou melhor, do território da Bushou. Cada família demoníaca possuía uma região específica dentro do mundo humano.
Nenhum demônio podia interferir diretamente no território de outro. Enquanto observava o mapa, dezenas de pontos vermelhos piscavam sem parar. Cada ponto representava uma pessoa dominada por desejos intensos. Ganância, ambição, luxúria, vingança. Quanto maior o desejo, maior a chance de aquela pessoa aceitar um pacto com um demônio. Minha missão era simples: encontrar a casa, colocar um panfleto na caixa de correio, ir para o próximo endereço, repetir, repetir e repetir outra vez. O trabalho de um demônio era relativamente simples. Quando um humano utilizava o círculo mágico do panfleto, um demônio aparecia diante dele. Depois, era firmado um contrato. Em troca da realização de um desejo, o humano deveria oferecer um pagamento equivalente: dinheiro, objetos raros, conhecimento, alguma habilidade, ou qualquer outra coisa de valor. Até mesmo a própria vida poderia ser oferecida. Mas, segundo Abushou, isso quase nunca acontecia. Além disso, mesmo que alguém oferecesse a própria vida, o contrato poderia ser recusado. As pessoas não possuem o mesmo valor. Foi assim que ela explicou. Cruel, mas fazia sentido. Enquanto houver pontos vermelhos aparecendo naquele monitor, meu trabalho nunca terminaria. E havia outro detalhe curioso. Quando eu saía para trabalhar como demônio, praticamente ninguém parecia notar minha presença. Nem pedestres, nem policiais, nem câmeras de segurança. Antes de cada missão, a Keno lançava uma pequena magia sobre mim. Ela escondia completamente minha presença dos humanos comuns. Era muito conveniente. Mesmo assim, uma coisa me chamou a atenção. Não importava quantos panfletos eu entregasse. Sempre apareciam novos pontos vermelhos no mapa. Nunca acabavam. Aquilo mostrava uma realidade bastante triste. Os humanos eram extremamente gananciosos. Quando um desejo era realizado, outro surgia logo em seguida. Era um ciclo infinito. Além disso, cada panfleto só podia ser utilizado uma única vez. Depois que alguém invocava um demônio, eu precisava entregar outro panfleto naquela mesma casa. Em outras palavras, meu trabalho jamais teria fim. Por outro lado, isso significava que a Casa Gremory continuaria acumulando contratos. Cada contrato bem-sucedido aumentava nossa reputação perante o governo do submundo. Segundo Abushou, os reis demônios recompensavam aqueles que realizavam muitos contratos e prestavam grandes serviços à sociedade demoníaca. Foi nesse momento que uma ideia surgiu na minha cabeça. Então, se eu trabalhar bastante, também posso receber um título de nobreza. Meus olhos começaram a brilhar. Mas isso ainda não era suficiente. Eu queria missões maiores. Queria enfrentar inimigos. Queria fazer contratos. Queria ficar mais forte. Muito mais forte. E, acima de tudo, queria subir rapidamente na hierarquia dos demônios. Ergui os punhos para o céu enquanto pedalava pela rua deserta. Oh! Respirei fundo antes de gritar com toda a força dos meus pulmões. Eu vou ficar forte. Vou me tornar um nobre. E vou conquistar uma horda de garotas. Infelizmente, por enquanto, eu ainda era apenas o entregador oficial de panfletos da Casa Gremory. Suspirei profundamente. Quanto tempo mais vou ter que continuar fazendo esse trabalho? Certo dia, após o término das aulas, caminhei em direção ao antigo prédio da Academia Ko. Enquanto seguia pelo caminho, comecei a refletir sobre meu trabalho. Pelo que Abushou havia me contado, distribuir panfletos nunca foi uma tarefa destinada aos servos. Originalmente, esse trabalho era feito por um de seus familiares. Ela possuía um pequeno morcego que, com um simples feitiço, assumia a forma de um ser humano e passava a noite inteira entregando os panfletos. Segundo a própria Ries, o pobre morcego trabalhava praticamente sem descanso. A razão de ela ter me dado aquela função era simples. Queria que eu entendesse como era a rotina de um demônio iniciante. Todos começavam por baixo. Até mesmo Kiba, Koneko e Akeno haviam passado por aquilo. Os três eram servos da Abushou muito antes de mim. Naturalmente, eram meus veteranos.
Cada um deles possuía sua própria história e experiência dentro da casa Gremory. Embora eu ainda estranhasse pensar neles como demônios, para mim, continuavam parecendo pessoas normais. Aliás, recentemente a Bushow havia me dado permissão para chamá-los pelos primeiros nomes. Parecia um detalhe pequeno, mas de alguma forma isso fazia eu me sentir realmente parte daquele grupo. Naquela noite, a Bushow havia me chamado ao clube. Sem perder tempo, subi até o segundo andar do velho prédio e caminhei pelos corredores silenciosos até chegar à sala do clube de pesquisa do ocultismo. Respirei fundo. Com licença. Assim que entrei, percebi que todos já estavam presentes. Sou o último, como sempre. A sala estava muito mais escura do que o normal. As janelas haviam sido completamente cobertas para impedir que qualquer raio de luz entrasse. A única iluminação vinha de dezenas de velas espalhadas pelo chão. As chamas dançavam lentamente, criando uma atmosfera quase mística. Assim que me viu entrar, Ria sorriu. Então você chegou, Izzy. Ela voltou a olhar para Akeno. Akeno. Sim, Bushow. Akeno respondeu imediatamente antes de olhar para mim. Seu sorriso gentil apareceu de sempre. Izzy, por favor, venha até o centro do círculo mágico. Ela acenou delicadamente com a mão. Uma garota linda me chamando daquele jeito, só isso já era suficiente para melhorar meu humor. Sem pensar muito, caminhei até o enorme círculo mágico desenhado no chão. Parei exatamente no centro. Olhei ao redor. E agora? Ria sorriu. Izzy. Ela cruzou as pernas elegantemente. Seu trabalho distribuindo panfletos chegou ao fim. De exclamação. Meus olhos brilharam. Finalmente. Você fez um bom trabalho. Ela assentiu com satisfação. A partir de hoje, sua expressão ficou séria. Você começará o verdadeiro trabalho de um demônio. Meu coração acelerou. Então, finalmente vou fazer contratos. Como se tivesse lido meus pensamentos, ela sorriu. Exatamente. Meu corpo inteiro vibrou de empolgação. Finalmente. Chega de ser entregador de panfletos. Porém, Rias levantou um dedo. Mas não crie expectativas exageradas. Meu entusiasmo diminuiu um pouco. Como será seu primeiro contrato? Escolhemos um cliente com um desejo relativamente simples. Fazia sentido. Ainda era um novato. Naquele instante, missão gerada. Uma janela azul surgiu diante dos meus olhos. Missão principal. Primeiro contrato demoníaco. Complete com sucesso seu primeiro contrato. A recompensa dependerá da satisfação do contratante. Quanto melhor seu desempenho, maiores serão as recompensas. Sorri discretamente. Como imaginei. O sistema realmente transformava tudo em missões. Enquanto eu lia a janela, percebi que Kiba, Koneko e Akeno permaneciam do lado de fora do círculo mágico. A única exceção era Akeno. Ela estava ajoelhada diante de um dos símbolos, recitando palavras que eu não conseguia compreender. Uma enorme quantidade de energia demoníaca começou a se reunir ao seu redor. De repente, o círculo mágico inteiro brilhou em azul e branco. A intensa luz iluminou toda a sala. Mimazuki, fique parado, Izzy. Rias respondeu calmamente. Neste momento, Akeno está registrando seu selo no círculo mágico. Meu selo. Olhei para o enorme desenho abaixo dos meus pés. Segundo haviam me explicado anteriormente, aquele círculo representava a casa Gremory. Era o brasão da família. Todos os seus servos utilizavam aquele símbolo para realizar contratos e transportar-se entre dimensões. Também era através dele que humanos invocavam os demônios pertencentes à família Gremory. Era, literalmente, nossa assinatura. Lembrei-me de outra coisa que haviam me explicado. Kiba, Akeno e Koneko possuíam esse mesmo brasão gravado em seus corpos. Sempre que utilizavam grandes quantidades de poder demoníaco, o símbolo aparecia automaticamente. Na época, até pensei em fazer uma tatuagem igual. Infelizmente, descobri que não funcionava assim. Primeiro era necessário aprender a controlar completamente o poder demoníaco.
Só então o selo poderia ser gravado de forma permanente. Pelo menos, foi isso que consegui entender da explicação da Bushou. Easy. A voz de Rias interrompeu meus pensamentos. Estenda a mão. Obedeci imediatamente. Ergui a mão direita em direção a ela. Rias aproximou-se lentamente. Então, com apenas a ponta do dedo indicador, começou a desenhar algo na palma da minha mão. Senti um leve calor. Era como se uma pequena corrente elétrica percorresse minha pele. Ela desenhava cuidadosamente um círculo. Depois outro. Linhas complexas. Símbolos que eu jamais tinha visto. Por fim, afastei a mão instintivamente. Minha palma começou a emitir uma intensa luz azulada. Uau! Um pequeno círculo mágico estava gravado na minha mão. Ele brilhava suavemente, como se estivesse vivo. Eu não conseguia esconder minha surpresa. Rias sorriu ao ver minha reação. Este é o seu selo de invocação. Ela apontou para minha mão. Sempre que um humano fizer um contrato com você, será esse círculo mágico que permitirá sua invocação. Olhei novamente para a marca. Incrível! Além disso, Rias continuou. Ele também servirá como ponto de teletransporte. Quando for chamado por um cliente, você poderá viajar instantaneamente através dele. Meus olhos brilharam. Teletransporte, isso era muito mais útil do que eu imaginava. Rias voltou-se para Akeno. Está pronta? Akeno abriu um sorriso elegante. Sim, Bushou. Ela concluiu o último encantamento. O círculo mágico sob meus pés começou a girar lentamente. A energia demoníaca na sala aumentou de intensidade. Meu primeiro contrato como demônio estava prestes a começar. Akeno terminou o encantamento e deu alguns passos para trás, saindo do círculo mágico. Agora, vá para o centro. Assenti e caminhei até ficar exatamente no meio do círculo. No instante em que meus pés tocaram o centro, as inscrições começaram a brilhar com muito mais intensidade. Uma enorme quantidade de energia demoníaca percorreu todo o círculo. Era estranho. Eu conseguia sentir o poder fluindo através do meu corpo. Como se minha energia estivesse sendo puxada para o círculo mágico. Era uma sensação difícil de explicar. O círculo mágico já entrou em ressonância com o cliente. Rias observava atentamente o brilho das inscrições. Dentro de alguns instantes, você será teletransportado até o local da invocação. Ela cruzou os braços. Você leu o manual sobre como agir diante de um cliente? Não leu. Assenti imediatamente. Sim. Rias sorriu. Muito bem. Então vai comprar seu primeiro contrato. Meu coração começou a bater mais rápido. Finalmente, meu primeiro trabalho de verdade como demônio. Eu consigo. Vou fazer um excelente trabalho. O brilho do círculo tornou-se ainda mais intenso. Luzes azuladas envolveram completamente meu corpo. Fechei os olhos por instinto. Era impossível encarar aquela claridade. Daqui a pouco, quando eu abrir os olhos, estarei diante do meu primeiro cliente. Foi então que, uma janela azul apareceu diante dos meus olhos. Magia demoníaca insuficiente. Antes que eu pudesse reagir, novas mensagens começaram a surgir rapidamente. Tentando o método alternativo, falha. Tentando novamente, falha. 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 Ei, isso não parece nada bom. Por alguns segundos, o sistema permaneceu completamente silencioso. Então, uma nova mensagem apareceu. Analisando habilidades disponíveis, habilidade compatível encontrada. Nova habilidade adquirida. Magia de teletransporte, nível 1 logo em seguida, substituindo magia demoníaca pela habilidade do sistema. Teletransportando, meu corpo inteiro foi envolvido por uma luz branca. No instante seguinte, tudo desapareceu. Quando voltei a abrir os olhos, já não estava mais na sala do clube de pesquisa do ocultismo. Encontrei-me em um enorme laboratório. Havia aparelhos estranhos espalhados por todos os lados. Cristais. Círculos mágicos. Engrenagens metálicas. Livros empilhados. Artefatos que eu jamais tinha visto. Onde foi que eu vim parar? Olá, jovem. Uma voz calma chamou minha atenção.
Virei-me imediatamente. À minha frente estava um homem que aparentava ter pouco mais de 20 anos. Era incrivelmente bonito. Seus cabelos verdes estavam cuidadosamente penteados para trás, enquanto seus olhos azuis transmitiam uma inteligência difícil de descrever. Ele possuía uma presença elegante e misteriosa. Por algum motivo, parecia alguém completamente fora do comum. Engoli em seco. Foi o senhor quem fez um contrato? Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. O homem sorriu gentilmente. Sim. Pedi para encontrar um demônio. Ele deu uma pequena risada. Digamos que sou um humano bastante ganancioso. Estendeu a mão educadamente. Meu nome é Ajuka. É um prazer conhecê-lo, jovem demônio. Apertei sua mão. Eu sou Yodoisei. Sorri de forma sem jeito. Também é um prazer conhecê-lo. Respirei fundo antes de perguntar. Então, qual é o seu desejo? Ajuka respondeu imediatamente. Quero apenas que me faça companhia. Só isso. Piscando algumas vezes, confirmei. Só isso mesmo. Ele assentiu. Apenas converse comigo durante algum tempo. Suspirei aliviado. Achei que fosse algo muito mais complicado. Durante a hora seguinte, conversamos sobre diversos assuntos. Magia, ciência, história, tecnologia, até mesmo filosofia. Embora eu entendesse apenas metade do que ele dizia, era impossível negar. Ajuka era extremamente inteligente. Cada palavra que saía de sua boca parecia esconder algum significado mais profundo. Ao mesmo tempo, ele era bastante educado e agradável de conversar. Quando percebemos, uma hora já havia se passado. Ajuka levantou-se. Obrigado pela companhia. Ele sorriu. Fazia bastante tempo que eu não tinha uma conversa tão tranquila. Em seguida, colocou uma pequena joia vermelha sobre a mesa. Esta será sua recompensa. Meus olhos arregalaram-se. Aquela pedra preciosa parecia valer uma fortuna. Esse cara deve ser muito rico. Além de bonito. Além de inteligente. Que injustiça. Parece que algumas pessoas realmente nasceram com tudo. A genética faz milagres. Guardei cuidadosamente a joia. Muito obrigado. Ajuka fez uma pequena reverência. Espero encontrá-lo novamente algum dia, jovem demônio. Antes que eu pudesse responder, o círculo mágico sob meus pés voltou a brilhar. A habilidade recém-adquirida do sistema ativou-se automaticamente. No instante seguinte, fui envolvido pela luz mais uma vez. Quando recuperei a visão, já estava novamente na sala do clube de pesquisa do ocultismo. Rias, Akeno, Kiba e Koneko me observavam em silêncio. Rias foi a primeira a falar. Bem-vindo de volta. Ela sorriu. Pelo visto, seu primeiro contrato foi um sucesso. Assenti. Foi, embora tenha acontecido uma coisa estranha. Contei tudo o que havia acontecido durante o teletransporte. Expliquei que o círculo mágico não conseguiu me transportar por falta de poder demoníaco. Naturalmente, escondi a existência do sistema. Apenas disse que, de alguma forma, consegui utilizar uma magia de teletransporte. Enquanto os outros pareciam apenas curiosos, dentro da minha mente, uma conclusão já havia sido formada. Eu ainda não possuía poder demoníaco suficiente para utilizar magias de teletransporte. Por isso, o sistema havia criado uma habilidade própria e assumido completamente essa função. Mais uma vez, aquele misterioso sistema havia resolvido um problema antes mesmo que eu percebesse. No dia seguinte, após o fim das aulas, assim que entrei na sala do clube de pesquisa do ocultismo, percebi que o ambiente estava estranhamente silencioso. Rias permanecia sentada atrás de sua mesa, olhando para um pedaço de papel. Sua expressão era de absoluto espanto. Aquilo era raro. Muito raro. Akeno mantinha um sorriso divertido, como se estivesse tentando segurar o riso. Kiba parecia igualmente surpreso. Até Koneko havia levantado os olhos do livro que estava lendo. O que foi que aconteceu? Dei alguns passos para frente. Buchou. Ela ergueu lentamente o olhar.
Seu rosto continuava sério. Depois de alguns segundos de silêncio, ela finalmente falou. Izzy. Sua voz era baixa. E assustadoramente séria. Engoli em seco. Sim. Rias suspirou. Depois que um contrato é concluído, ela levantou uma folha de papel. Pedimos aos clientes que preencham um pequeno questionário. Inclinei a cabeça. Questionário. Isso mesmo. Queremos saber como foi o atendimento do demônio responsável. Ela colocou o papel sobre a mesa. O questionário do seu primeiro contrato já chegou. Ah, então era isso. O trabalho de um demônio realmente era mais profissional do que eu imaginava. Rias empurrou a folha em minha direção. No comentário principal estava escrito: foi muito divertido. Fazia bastante tempo que eu não me divertia tanto. Gostaria de encontrar Izzy Kun novamente em um futuro contrato. É um orgulho ver jovens demônios tão educados e competentes. Uau. Sem perceber, comecei a sorrir. Então, meu primeiro contrato realmente tinha sido um sucesso. Olhei para Rias. Então, eu fui bem. Por algum motivo, ela apenas continuou me encarando. Como se ainda estivesse processando alguma coisa. Até que, respirou profundamente. Izzy, ela massageou a testa. Você faz ideia de quem era o cliente com quem você conversou ontem? Pisquei algumas vezes. Não, ele disse que se chamava Ajuka. No instante seguinte, Rias praticamente levantou da cadeira. Exatamente. Ela bateu levemente na mesa. Ajuka. Respirou fundo antes de completar. Ajuka Beelzebub. Meu cérebro simplesmente parou. Rias continuou, ainda incrédula. Você passou mais de 1 hora conversando, ela apontou para mim. Com um dos 4 reis demônios. Silêncio. Meu rosto empalideceu completamente. Então, o que? Meu grito ecoou por toda a sala. Eu praticamente pulei para trás. O rei demônio. Aquele Ajuka. Akeno levou uma das mãos à boca enquanto ria baixinho. Parece que ele realmente não fazia ideia. Kiba sorriu de forma divertida. Acho que você é a primeira pessoa que conversa tão naturalmente com Sua Majestade. Até Koneko desviou o olhar por um instante. Impressionante. Eu continuava completamente em choque. Mas, ele disse que era só um humano ganancioso. Ria soltou um longo suspiro. Provavelmente queria testar você. Ela voltou a sentar-se. Ou talvez apenas estivesse entediado. Akeno sorriu. Conhecendo Sua Majestade Ajuka, as duas opções são igualmente possíveis. Ainda tentando processar tudo, olhei novamente para o questionário. Então aquele homem elegante, bonito, inteligente, educado. Era um dos seres mais poderosos de todo o submundo. Lembrei-me imediatamente da joia que ele havia me dado como recompensa. Espera. Aquilo não deve valer uma pequena fortuna. Deve valer um reino inteiro. Enquanto eu permanecia completamente desnorteado, Rias começou a rir. Primeiro discretamente. Depois, sem conseguir esconder a diversão. Ela levou uma das mãos ao rosto. Honestamente, Izzy, seus olhos encontraram os meus. Você realmente consegue se envolver nas situações mais improváveis. Olhei para ela sem saber o que responder. No fundo, nem eu entendia como aquilo tinha acontecido. Naquela mesma noite, saí mais uma vez para cumprir meu trabalho. Como ainda não possuía poder demoníaco suficiente para utilizar o círculo mágico normalmente, deixei que a habilidade criada pelo sistema fizesse o trabalho. Assim que ativei a magia, uma luz branca envolveu meu corpo. No instante seguinte, desapareci. Quando voltei a abrir os olhos, fiquei completamente paralisado. Diante de mim erguia-se uma mansão gigantesca. Era enorme. Nunca tinha visto uma casa daquele tamanho em toda a minha vida. Olhei para os lados. Caramba, subi os degraus até a entrada principal e apertei a campainha. Enquanto esperava, não pude deixar de pensar.
Que tipo de pessoa coloca o círculo mágico do lado de fora da casa? Até um demônio precisa tocar a campainha antes de entrar. Alguns segundos depois, uma voz feminina respondeu pelo interfone. Está aberto. Pode entrar, miau. Miau. Ela realmente terminou a frase com um miau. Devo estar imaginando coisas. Empurrei lentamente a porta. Tirei os sapatos na entrada, como manda a educação, e entrei na mansão. No instante seguinte, fiquei completamente sem palavras. Bem-vindo, miau. Na minha frente estava uma jovem de aparência encantadora. Ela aparentava ter cerca de 18 ou 19 anos. Seus longos cabelos negros estavam presos em duas tranças, enquanto seus belos olhos azuis brilhavam de entusiasmo. Seu rosto tinha uma aparência delicada e juvenil. Ela usava um colorido traje de garota mágica, exatamente igual ao da protagonista do anime Mahou Shoujo Milky Spiral 7. Mas, isso não era o mais estranho. No topo de sua cabeça, havia um par de orelhas de gatinha. Engoli em seco. Uma gota de suor escorreu pela minha testa. Por algum motivo, eu tinha um péssimo pressentimento. Um daqueles que dizia claramente: e sei, você vai acabar sendo completamente dominado por essa mulher. Respirei fundo. Foi você quem invocou um demônio da casa Gremory? Perguntei, tentando parecer profissional. Flash. Os olhos dela brilharam imediatamente. No instante seguinte, ela correu até mim. Antes que eu pudesse reagir, fui envolvido em um abraço caloroso. Finalmente chegou, miau. Meu rosto ficou completamente vermelho. Ela parecia se divertir observando minha reação. Quanto mais nervoso eu ficava, mais ela sorria. Sei como essa mulher consegue me deixar tão desconcertado só com um abraço. Respirei fundo e, com bastante cuidado, afastei-me alguns passos. Então, foi você quem me chamou. Ela assentiu alegremente. Isso mesmo, miau. Levou as mãos atrás das costas e sorriu. Eu queria fazer um pedido. Assenti. Qual é o seu desejo? Ela respondeu sem pensar duas vezes. Quero que você converse comigo. Fiquei alguns segundos em silêncio. Depois soltei um longo suspiro. De novo. Era a segunda cliente seguida pedindo exatamente a mesma coisa. Será que conversar era realmente o passatempo favorito dos humanos ricos? Ela juntou as mãos diante do peito. Por favor, demônio Kun. Sorriu de forma adorável. Quero passar um tempo conversando com você, miau. Fez uma pequena pausa antes de se apresentar. Quase me esqueci. Ela fez uma pequena reverência. Meu nome é Serafal. Sorri educadamente. Eu sou Yodo Issei. Ela bateu palmas, completamente animada. Então está decidido. Apontou para uma enorme televisão na sala. Vamos assistir juntos a Mahou Shoujo Milky Spiral 7 Alternative, miau. Olhei para a televisão. Depois para ela. Depois para o pôster gigante da mesma personagem pendurado na parede. Em seguida reparei nas dezenas de bonecos, almofadas, chaveiros, roupas e colecionáveis espalhados pela sala. Ela era completamente apaixonada por garotas mágicas. Não, apaixonada era pouco. Ela vivia aquilo. Sorri de forma resignada. Tudo bem. Vamos assistir. Os olhos dela voltaram a brilhar. Yai. Miau. E assim, enquanto assistíamos ao anime, conversávamos sobre os mais variados assuntos. Ela falava com tanto entusiasmo sobre garotas mágicas que era impossível não acabar entrando na conversa. Antes que eu percebesse, a noite inteira havia passado. Meu segundo contrato como demônio também terminou de forma totalmente inesperada. No dia seguinte, voltei para casa depois das atividades normais do clube de pesquisa do ocultismo. Assim que entrei na sala do clube, percebi que a Bushou estava com uma expressão complicada. Era a segunda vez consecutiva. Pela segunda vez seguida, eu havia conseguido transformar uma situação completamente inesperada em um contrato de sucesso. Meu contrato havia sido aprovado sem qualquer problema. O motivo?
Na noite anterior, eu tinha passado horas assistindo anime e conversando com Serafal Leviatã, a única mulher entre os 4 reis demônios. Ainda parecia um sonho. Além disso, Serafal Sama também havia deixado um comentário extremamente positivo no questionário. Foi muito divertido. Quero fazer outro contrato com o Izzy-kun no futuro. Ele é um demônio muito gentil. Naturalmente, também entreguei a Busho a joia que Serafal havia me dado como pagamento. Rias apenas ficou olhando para a joia durante alguns segundos. Depois, suspirou. Honestamente, ela massageou a testa. Eu realmente não sei como você consegue. Kiba sorriu como sempre. A Yodo parece possuir um estranho talento para atrair pessoas fora do comum. Vai para o inferno, Kiba. Ouvi dizer que as clientes dele são sempre mulheres bonitas e perfeitamente normais. E eu nem quero imaginar os pedidos que elas fazem. Só de pensar nisso, minha vontade era dar um soco naquela cara perfeita dele. Droga! Kiba, seu maldito! Quando finalmente fiquei sozinho, decidi receber as recompensas concedidas pelo sistema pelos meus 2 primeiros contratos. Uma tela azul surgiu diante dos meus olhos. Contrato concluído. Ajuka Beelzebub recompensa. Reservas de energia demoníaca aumentaram drasticamente. Sua capacidade mágica atingiu o nível necessário para utilizar magia de teletransporte sem auxílio do sistema. Meus olhos brilharam. Finalmente, então, daqui em diante, eu poderia me teleportar usando apenas meu próprio poder. Logo outra mensagem apareceu. Contrato concluído. Serafal Leviatã recompensa obtida. Nova habilidade adquirida. Título passivo. Rei do Harém, nível 1 efeito. Aumenta ligeiramente as chances de mulheres desenvolverem interesse por você. Fiquei olhando para a tela durante alguns segundos. Rei do Harém? Meu coração começou a bater mais rápido. Existe uma habilidade dessas. Meu primeiro impulso foi comemorar. Mas logo pensei melhor. Será que isso realmente funciona? Ou é só um bônus pequeno? Bem, não custa sonhar. Abri novamente minha janela de status. Habilidades resistência à dor, nível 6 resistência à energia demoníaca, nível 3 resistência à energia sagrada, nível 2 controle de energia aprimorado, nível 2 físico aprimorado, nível 5. Rei do Harém, nível 1 enquanto observava minhas habilidades. Au! HM! Ouvi um grito ao meu lado. Ao mesmo tempo, algo caiu no chão. Quando me virei, vi uma freira caída bem no meio da calçada. Ela estava completamente esticada no chão, com os braços abertos. Que maneira mais desajeitada de cair. Aproximei-me rapidamente. Você está bem? Estendi minha mão para ajudá-la. Au! Ela segurou minha mão enquanto se levantava. Eu realmente vivo tropeçando, ela sorriu de forma envergonhada. Muito obrigada, sua voz parecia jovem. Provavelmente tinha a minha idade. Foi então que uma rajada de vento passou por nós. Fuush! O véu que cobria sua cabeça foi levado pelo vento. Longos cabelos dourados caíram sobre seus ombros, refletindo a luz do sol. Por um instante, fiquei completamente hipnotizado. Ela era incrivelmente bonita. Ela inclinou levemente a cabeça. Tem alguma coisa errada? Voltei à realidade. Não, desculpe. Não podia dizer a verdade. Que tinha ficado completamente encantado com sua beleza. Foi então que percebi a bolsa de viagem pendurada em seu ombro. Era realmente raro encontrar uma freira andando por aquela cidade. Na verdade, era a primeira vez que eu via uma. Peguei o véu que havia caído no chão e o entreguei. Aqui. Ela recebeu o tecido com um sorriso caloroso. Muito obrigada. Enquanto colocava novamente o véu, respondi. Você está passeando? Ela balançou a cabeça. Não. Fui designada para servir na igreja desta cidade. Depois fez uma pequena reverência. É um prazer conhecê-lo. Assenti educadamente. Então era uma transferência. Até a igreja devia passar por mudanças de pessoal. Ela sorriu sem jeito.
Desde que cheguei, passei por muitas dificuldades. Meu japonês ainda não é muito bom. Acabei me perdendo, e ninguém conseguia entender o que eu dizia. Ela parecia realmente abatida. Sorri. Agora entendia um motivo. Na verdade, ela não estava falando japonês. Eu conseguia entendê-la graças à habilidade linguagem concedida aos demônios. A Bushou já havia me explicado isso. Depois que renasce como demônio, você consegue conversar com qualquer pessoa do mundo. Cada um ouvirá suas palavras em sua própria língua. Era exatamente como ela havia dito. Até durante a aula de inglês eu escutava tudo em japonês. Quando o professor pediu que eu lesse um texto em inglês, eu simplesmente li. Perfeitamente. Toda a sala ficou em choque. Nem eu entendia como aquilo funcionava. Sorri para a freira. Acho que sei onde fica a igreja. Se não me enganava, havia uma antiga igreja nos arredores da cidade. Provavelmente era para lá que ela deveria ir. Os olhos dela se iluminaram. Sério. Ela levou as mãos ao peito. Muito obrigada. Graças a Deus. Seu sorriso era tão puro que quase me fez esquecer uma coisa importante. Meu olhar acabou caindo sobre o rosário pendurado em seu pescoço. No mesmo instante, senti um enorme desconforto. Uma sensação instintiva. Era natural. Eu era um demônio. Ela era uma serva de Deus. Nossos mundos eram opostos. Mesmo assim, eu não conseguiria abandonar uma garota perdida. Venha. Eu acompanho você até a igreja. Ela sorriu alegremente. Muito obrigada. Começamos a caminhar juntos. No caminho, atravessamos um pequeno parque. De repente, buaa! O choro de uma criança chamou nossa atenção. Yoshi! Você está bem? Uma mulher corria desesperada na direção de um garotinho que havia tropeçado. Antes mesmo que eu pudesse reagir, a freira saiu correndo. Ei! Ela ajoelhou-se diante do menino. Com um sorriso gentil, acariciou sua cabeça. Está tudo bem. Meninos fortes não choram por um machucado tão pequeno. Provavelmente o garoto nem entendia suas palavras. Mas, a bondade em seu olhar era universal. Ela colocou delicadamente a mão sobre o joelho machucado da criança. Fiquei completamente surpreso. Um pequeno globo de luz esverdeada surgiu na palma da mão da freira e envolveu delicadamente o joelho do menino. O que era aquilo? Poder demoníaco. Não, a Bushou havia explicado que apenas demônios e seres ligados ao submundo conseguiam utilizar o poder demoníaco daquela forma. Aquilo era diferente. Quando voltei a olhar para o garoto, o ferimento estava desaparecendo diante dos meus olhos. A luz emanada pela mão dela estava curando um machucado. Foi então que uma possibilidade surgiu em minha mente. Sacred Gear. Um poder especial concedido apenas a alguns humanos. Era exatamente como Kiba havia explicado. Enquanto observava aquela luz, meu braço esquerdo começou a pulsar. A Boosted Gear, ela estava reagindo. Será que minha Sacred Gear estava respondendo à Sacred Gear dela? Continuei observando em silêncio. Poucos segundos depois, o joelho do menino estava completamente curado. Não havia sequer um arranhão. Incrível, então existiam Sacred Gears capazes de curar pessoas. Realmente havia inúmeros tipos diferentes. A mãe do garoto permaneceu completamente imóvel. Era natural. Qualquer pessoa que presenciasse um milagre daqueles ficaria sem reação. Ásia sorriu gentilmente para o menino. Pronto. Seu machucado já desapareceu. Agora não dói mais. Ela acariciou delicadamente sua cabeça antes de olhar para mim. Com um sorriso tímido, colocou a mão atrás da cabeça. Desculpe, eu simplesmente não consegui ignorá-lo. Sorriu mostrando levemente a língua. A mãe do garoto finalmente voltou a si. Segurou a mão do filho e preparou-se para ir embora. Antes de partir, o menino olhou para a Ásia. Obrigado, irmã. Como a Ásia ainda não compreendia bem o japonês, traduzi suas palavras. Ele disse obrigado, irmã. Os olhos dela brilharam. Sério? Seu sorriso se tornou ainda mais caloroso.
Fico muito feliz. Olhei novamente para sua mão. Aquela luz era realmente incrível. Esse é o poder da sua Sacred Gear. Ela assentiu lentamente. Sim, levou a mão ao peito. É o poder da cura. Depois ergueu os olhos para o céu. Um presente maravilhoso que Deus me concedeu. Apesar do sorriso, havia um leve traço de tristeza em sua expressão. Como se aquela habilidade escondesse uma história dolorosa. Percebi isso imediatamente. Mas, resolvi não perguntar. Todos carregavam algum peso. Eu mesmo era um bom exemplo disso. Também não faria sentido dizer, eu também possuo uma Sacred Gear. Afinal, a minha havia sido justamente o motivo de eu morrer. Olhei discretamente para minha mão esquerda. Ainda me lembrava do dia em que a Boosted Gear apareceu pela primeira vez. Fiquei completamente assustado. E, para piorar, até hoje eu não sabia utilizá-la direito. Segundo o sistema, condição para a utilização completa da Sacred Gear ainda não atendida. Necessário um forte estímulo de sobrevivência para despertar o controle consciente da Boosted Gear. Então era isso. Na última vez, eu só consegui ativá-la porque estava prestes a morrer. A conversa terminou naturalmente. Continuamos caminhando lado a lado em silêncio. Poucos minutos depois, chegamos ao destino. A velha igreja da cidade. Ela continuava exatamente como eu me lembrava. Antiga. Silenciosa. Por fora parecia abandonada. Mas a luz que escapava pelas janelas mostrava que alguém ainda vivia ali. Foi nesse instante, um calafrio percorreu todo o meu corpo. Suor frio escorreu pelas minhas costas. Meu instinto gritava. Perigo. Agora eu entendia perfeitamente o motivo. Eu era um demônio. Aquele lugar era território de Deus. A Bushoa havia me avisado inúmeras vezes. Evite igrejas e templos sagrados sempre que puder. Olhei para a construção e senti meu corpo inteiro estremecer. Enquanto isso, Ásia consultava um pequeno mapa. Seu rosto iluminou-se. Ah! Ela sorriu feliz. É aqui mesmo. Suspirou aliviada. Ainda bem, então tínhamos chegado ao lugar certo. Respirei fundo. Era melhor eu ir embora imediatamente. Já estava escurecendo. Quanto mais tempo permanecesse ali, pior seria para mim. Que pena, era realmente um desperdício despedir-me de uma garota tão gentil e bonita. Mas, eu era um demônio. Ela era uma freira. Pessoas pertencentes a lados completamente opostos. Em histórias românticas, isso talvez fosse bonito. Na vida real, era apenas perigoso. Meu corpo tremia cada vez mais. Era como um sapo diante de uma cobra. Não, pior do que isso. Era a sensação de um predador entrando voluntariamente no território de outro ainda mais forte. Sorri sem jeito. Bem, acho que já vou indo. Quando me virei, Ásia chamou por mim. Espere um momento. Parei. Ela sorriu timidamente. Gostaria de preparar um chá para agradecer pela sua gentileza. Cocei a nuca. Ah, eu realmente preciso ir. Ela baixou um pouco a cabeça. Entendo, sua expressão de decepção fez meu coração apertar. Ela só queria agradecer. Mas permanecer dentro de uma igreja seria perigoso demais para mim. Resolvi pelo menos me apresentar direito. Meu nome é Yodo Issei. Sorri. Meus amigos me chamam de Izzy. Pode me chamar assim também. Os olhos dela voltaram a brilhar. Eu sou Ásia Argento. Ela fez uma pequena reverência. Pode me chamar apenas de Ásia. Sorri. Então, até a próxima, irmã Ásia. Ela respondeu imediatamente. Sim. Izzy, seu sorriso era tão puro quanto antes. Venha me visitar quando puder. Acenei uma última vez. Até logo. Comecei a me afastar. Quando olhei para trás, Ásia ainda permanecia parada diante da igreja. Ela continuava acenando para mim com um sorriso gentil. Sorri de volta antes de seguir meu caminho. Naquele momento, eu ainda não sabia. Mas aquele havia sido o nosso primeiro, e também o mais importante encontro de nossas vidas. Naquela noite, nunca mais se aproxime daquela igreja.
Assim que entrei na sala do clube de pesquisa do ocultismo, a Buchou me recebeu como uma bronca. Sua expressão estava muito mais séria do que de costume. Na verdade, ela parecia genuinamente preocupada. Para nós, demônios, a igreja é território inimigo. Sua voz era firme. Apenas colocar os pés em uma igreja já pode causar atritos entre os demônios e as forças de Deus. Engoli em seco. Ela continuou. Como você apenas acompanhou uma freira por gentileza, ninguém tomou nenhuma atitude contra você. Seu olhar ficou ainda mais severo. Mas os anjos estão sempre atentos. Naquela situação, não teria sido estranho se um deles tivesse lançado uma lança de luz contra você no mesmo instante. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Então, eu realmente tinha estado tão perto da morte. Pensando melhor, aquele calafrio que senti diante da igreja realmente não era normal. Meu corpo inteiro gritava para que eu fugisse. Agora eu entendia. Era um instinto demoníaco detectando um perigo mortal. Rias cruzou os braços. Nunca se envolva com pessoas ligadas à igreja. Principalmente exorcistas. Sua voz tornou-se ainda mais séria. Eles são um dos maiores inimigos dos demônios. Seus poderes existem justamente para nos destruir. Ela fez uma pequena pausa antes de completar. E, se por acaso um exorcista possuir uma sacre de Gear, ela me encarou diretamente. Você pode considerar que já colocou um pé na cova, Izzy. Olhei para aqueles olhos azuis intensos. Não havia qualquer traço de brincadeira. Ela falava absolutamente sério. Assenti imediatamente. E entendido. Ria suspirou. Um humano pôde escapar da morte ao ser reencarnado como demônio. Depois abaixou um pouco a cabeça. Mas um demônio exorcizado, sua voz tornou-se pesada. É completamente apagado da existência. O silêncio tomou conta da sala. Você não reencarna. Não existe outra chance. Você simplesmente desaparece. Ela fechou os olhos por um instante. Não sobra nada. Apenas o vazio. Vazio. Tentei imaginar aquilo. Mas era impossível. Minha expressão provavelmente denunciava minha confusão. Rias percebeu imediatamente. Ela suspirou outra vez. Desculpe. Levou uma das mãos à testa. Acho que acabei exagerando. Seu tom voltou a ficar um pouco mais suave. Ela sorriu de leve. Tome mais cuidado daqui para frente. Assenti com convicção. Pode deixar. Não vou repetir esse erro. Rias finalmente pareceu relaxar. Assim, nossa conversa chegou ao fim. Foi então que uma voz suave surgiu bem atrás de mim. Ora, já terminou de repreendê-lo? Vá. Quase dei um salto. Virei-me imediatamente. Akeno estava parada logo atrás de mim. Como sempre, sorrindo tranquilamente. Quando foi que ela chegou? Essa mulher fazia isso de propósito. Rias voltou-se para sua vice-presidente. Akeno. Aconteceu alguma coisa? O sorriso gentil da morena desapareceu. Seu semblante tornou-se sério. Ela caminhou até a mesa antes de responder. Recebemos uma ordem diretamente do arquiduque. Toda a sala ficou em silêncio. Até Kiba deixou de sorrir. Koneko fechou lentamente o livro que estava lendo. Akeno continuou. Foi emitida uma ordem oficial de caça. Ela colocou um documento sobre a mesa. O alvo fez uma breve pausa. É um demônio rebelde. O ambiente ficou imediatamente mais pesado. Sem perceber, senti que, pela primeira vez desde que me tornei um demônio, eu estava prestes a testemunhar o verdadeiro lado sombrio do submundo. Demônios rebeldes, é assim que chamamos seres como esse. A voz da Buchou era calma, mas carregava uma seriedade que fazia o ambiente parecer ainda mais pesado. São demônios que foram reencarnados como servos de um mestre, receberam uma peça maligna, mas acabaram traindo quem lhes deu uma segunda vida. Ela continuou caminhando enquanto explicava. Casos assim são raros, porém acontecem. Afinal, um humano que obtém poder de um demônio pode acabar sendo consumido pela própria ambição.
Alguns passam a acreditar que não precisam mais obedecer a ninguém e usam esse poder para satisfazer apenas seus desejos egoístas. Akeno prosseguiu a explicação com seu habitual sorriso elegante. Esses indivíduos abandonam seus mestres e começam a espalhar destruição por onde passam. Matam humanos, devoram inocentes e colocam em risco o equilíbrio entre as facções. Kiba completou. Foi exatamente por isso que o anjo caído do Nazek confundiu você com um demônio rebelde. Para eles, um demônio sem mestre é apenas um cão perdido. Cão perdido, a expressão era estranha, mas fazia sentido. Quando um demônio rebelde é encontrado por seu antigo mestre ou por qualquer outro demônio autorizado, ele é executado imediatamente. A voz de Rias tornou-se fria. Essa é a lei do submundo. E não são apenas os demônios que os caçam, acrescentou Akeno. Os anjos e os anjos caídos também os eliminam sem hesitar. Um demônio rebelde é considerado uma ameaça por todas as facções. Pouco tempo depois, seguíamos em direção a um enorme edifício abandonado localizado nos arredores da cidade. Eu caminhava atrás da Bushou, acompanhado por Akeno, Kiba e Koneko. Segundo as informações recebidas, um demônio rebelde aparecia todas as noites naquele lugar para atrair humanos, apenas para devorá-los. Um arquiduque havia enviado um pedido diretamente à casa Gremory. Já que o demônio rebelde está escondido no território de Rias Gremory, peço que cuidem da eliminação. Aquilo também fazia parte do trabalho dos demônios. Eliminar aqueles que quebravam as leis do submundo. Engoli em seco. Então, existem demônios que realmente comem pessoas, mesmo sendo um demônio agora. Aquilo ainda me parecia monstruoso. Era meia-noite. A escuridão dominava completamente o lugar. O mato crescia até quase a cintura e balançava lentamente com o vento. Ao longe, o velho edifício podia ser visto. Uma das poucas vantagens de ser um demônio era a visão noturna. Infelizmente, enxergar perfeitamente um cenário assustador desses só fazia tudo parecer ainda mais aterrorizante. Koneko parou de caminhar. Seu pequeno nariz moveu-se discretamente. Cheiro de sangue. Ela cobriu parte do rosto com a manga do uniforme. Cheiro de sangue? Eu não conseguia sentir absolutamente nada. Então, o olfato dela era realmente incrível. O silêncio tomou conta do lugar. Nenhum inseto. Nenhum pássaro. Nada. Mesmo assim, meu corpo inteiro gritava que havia alguém nos observando. Uma intenção assassina sufocante envolvia todo o ambiente. Minhas pernas começaram a tremer. Eu estava apavorado. Em contraste, Rias caminhava tranquilamente com as mãos na cintura, como se estivesse apenas passeando. Easy. Ela olhou para mim. Esta será uma boa oportunidade para observar uma batalha entre demônios. Então era isso. Servos fortes aumentavam a reputação de seus mestres. Era praticamente uma competição entre nobres. O mundo dos demônios era muito diferente do que eu imaginava. Na minha cabeça eles apenas aterrorizavam humanos, mas existia toda uma sociedade. Uma hierarquia. Leis. Torneios. Até competições inspiradas em xadrez. Mas uma dúvida não saía da minha cabeça. Bushou, ela olhou para mim. Qual é a minha peça? Ela abriu a boca para responder. Easy, você é, nesse instante, ela parou de falar. Todos pararam de caminhar. Meu corpo inteiro estremeceu. A intenção assassina que eu vinha sentindo aumentou dezenas de vezes. Meu instinto gritava. Está vindo. Uma voz grotesca ecoou pela escuridão. Posso sentir algo delicioso. Será doce? Ou será azedo? A voz parecia sair do chão. Meu corpo inteiro gelou. Rias deu um passo à frente. Seu olhar tornou-se extremamente frio. Demônio rebelde Vaisor. Viemos cumprir sua sentença. No instante seguinte, uma gargalhada insana ecoou por toda a floresta. Que. As sombras começaram a se mover. Então, ela apareceu. Ou melhor, aquilo. A parte superior era de uma mulher completamente nua da cintura para cima. Mas da cintura para baixo, era um gigantesco corpo monstruoso.
4 patas enormes terminadas em garras afiadas. Uma longa cauda semelhante à de uma serpente balançava lentamente atrás dela. 2 lanças orgânicas cresciam diretamente de seus braços. Seu corpo ultrapassava facilmente 5 metros de altura. Era uma criatura completamente antinatural. Só de olhar já dava vontade de vomitar. Meu corpo congelou. Isso também é um demônio. Rias respondeu sem sequer olhar para mim. Sim. Um demônio rebelde. Vaisor abriu um sorriso grotesco. Garotinha, vou arrancar seus membros e pintar este lugar com o mesmo vermelho dos seus cabelos. Rias apenas sorriu. Um sorriso confiante. Yuto. Sim, buchou. No mesmo instante, Kiba desapareceu. Não. Ele simplesmente ficou rápido demais para meus olhos acompanharem. Quando percebi, ele já estava diante do monstro. As lanças de Vaisor atravessaram apenas o vento. Easy. Mesmo observando a luta, Rias continuava sua explicação. Yuto ocupa a posição de cavaleiro. A principal característica de um cavaleiro é a velocidade. Eu sequer conseguia enxergar Kiba direito. Era absurdo. Ele surgia. Desaparecia. Reaparecia. Como um borrão prateado. Além disso, Rias sorriu. A arma favorita do Yuto são as espadas. Kiba parou por um breve instante. Uma espada europeia apareceu em sua mão como se tivesse sido criada do nada. A lâmina refletiu a luz da lua. No segundo seguinte, ele desapareceu novamente. Xiring. Um corte atravessou a noite. Gra. O grito do demônio rebelde ecoou por todo o campo. Quando consegui enxergar novamente, os 2 braços monstruosos haviam sido completamente decepados. As lanças caíram no chão junto com uma enorme quantidade de sangue negro. A batalha havia começado. Este é o poder do Yuto. A Bushou observava a batalha com absoluta tranquilidade. A velocidade de um cavaleiro é tão extraordinária que um adversário comum sequer consegue acompanhar seus movimentos com os olhos. Some isso à sua maestria com a espada, e você terá um guerreiro quase imparável. Enquanto ela falava, uma pequena sombra passou diante do enorme demônio rebelde. Espera. Essa é a Koneko. A pequena garota apareceu bem diante das patas da criatura. A próxima é a Koneko. Ela ocupa a posição de torre. A principal característica dessa peça é inseto maldito. Bom. O monstro ergueu uma das enormes patas e a lançou contra Koneko com toda a força. Koneko. Meu coração quase saiu pela boca. Ela ia ser esmagada. Ou pelo menos era isso que eu pensei. A pata do monstro simplesmente parou. Grrrrrrr. Koneko permanecia imóvel. Seu pequeno corpo parecia completamente desproporcional diante daquela montanha de músculos. Mesmo assim, ela estava segurando sozinha toda a pata do demônio rebelde. Sem demonstrar qualquer esforço. Rias sorriu discretamente. A característica de uma torre é simples. Força absoluta. E uma defesa igualmente monstruosa. Ela cruzou os braços. Um demônio desse nível jamais conseguiria esmagar a Koneko. O chão começou a rachar. Crack. Então, Koneko empurrou. Vom. O enorme corpo do monstro foi completamente levantado do chão. Eu arregalei os olhos. E ela levantou aquela coisa. Koneko olhou para o monstro com sua expressão inalterada. Voe. No instante seguinte, ela desapareceu. Baam. Seu pequeno punho acertou o estômago da criatura. O impacto produziu uma explosão de ar. O demônio rebelde inteiro foi lançado pelos ares como se fosse uma simples bola. A criatura atravessou várias árvores antes de bater violentamente contra um prédio abandonado. Doom. Eu fiquei completamente sem palavras. Anotado, nunca. Jamais. Em hipótese alguma irritará Koneko. Se ela me desse um único soco, provavelmente eu deixaria de existir. Ela parecia uma garotinha. Mas sua força era simplesmente absurda. Assustador. Rias voltou a falar. E, por último, ela sorriu. Akeno.
A vice-presidente colocou uma das mãos sobre o rosto enquanto soltava sua risada elegante. O Fufu, o que devo fazer com ele? O demônio rebelde levantou-se lentamente, completamente ensanguentado. Mesmo naquele estado, ainda tentou correr na direção dela. Rias começou sua explicação. A Akeno ocupa a posição de rainha. Depois de mim, ela é a peça mais poderosa da casa Gremory. Ela continuou. Diferente das outras peças, a rainha reunia as características do cavaleiro, da torre do bispo. Velocidade, poder mágico e força física. Era realmente uma peça completa. O monstro rugiu. Graaa! Akeno apenas sorriu. Mas, seu sorriso havia mudado. Era um sorriso frio. Sombrio. Quase assustador. Ora, ela inclinou levemente a cabeça. Parece que você ainda tem energia sobrando. Levantou delicadamente uma das mãos. Então, vamos brincar mais um pouquinho. Crack! O céu, que até então estava limpo, foi coberto por nuvens escuras. Um enorme relâmpago caiu diretamente sobre o demônio rebelde. Bom! Gaa! A criatura inteira ficou envolta por eletricidade. Seu corpo tremia violentamente. Antes que pudesse respirar, outro raio caiu. Crash! E logo depois, mais um. Bom! A cada relâmpago, o sorriso da Akeno ficava maior. Meu corpo inteiro arrepiou. E ela está gostando disso, Rias comentou naturalmente. A especialidade da Akeno é manipular elementos naturais. Relâmpagos. Gelo. Fogo. Ela fez uma pequena pausa. E, acima de tudo, sorriu. Ela é uma sádica. Eu olhei para Rias. Depois para Akeno. Depois novamente para Rias. Buchou. Isso aí já passou de sadismo. Akeno gargalhava enquanto outro relâmpago descia. O fufufufu, quantos raios você ainda consegue suportar? Bom! Não morra ainda. Crash! A única pessoa que pode tirar sua vida, outro relâmpago caiu. É a minha Buchou. Bom! Oh! Meu rosto empalideceu. Buchou, eu estou com muito medo dessa mulher. Ela parecia uma pessoa tão gentil, mas, quando começava uma luta, era completamente diferente. Rias deu de ombros. Não precisa ficar preocupado. Fora das batalhas, a Akeno é muito gentil com seus companheiros. Ela sorriu de canto. Aliás, ela disse que achou você bastante bonito. Talvez da próxima vez ela até resolva abraçá-lo. Eu olhei novamente para Akeno, que continuava eletrocutando o pobre demônio rebelde enquanto ria. Prefiro continuar vivo. Durante vários minutos, os relâmpagos continuaram caindo. Somente quando Akeno finalmente pareceu satisfeita é que deu alguns passos para trás. Rias assentiu. Então caminhou lentamente até o demônio rebelde. A criatura estava caída. Sem braços. Coberta de queimaduras. Mal conseguia respirar. Ela ergueu uma das mãos. Tem alguma última palavra? O monstro fechou os olhos. Depois de alguns segundos, respondeu como uma voz cansada. Me mate. Não havia mais arrogância. Nem ódio. Apenas resignação. Rias permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então respondeu friamente. Então, ela abriu a palma da mão. Desapareça. Bom! Uma gigantesca massa de poder demoníaco foi disparada. Era tão intensa que iluminou completamente toda a floresta. A energia engoliu o corpo do demônio rebelde. Nenhum grito foi ouvido. Nenhuma explosão. Quando a luz desapareceu, ele simplesmente havia deixado de existir. Como se jamais tivesse estado ali. Ria soltou um pequeno suspiro. Terminamos. Ela olhou para os demais. Bom trabalho. Todos voltaram imediatamente às suas expressões habituais. Como se nada tivesse acontecido. Então, era esse o destino de um demônio rebelde. Trair seu mestre significava receber apenas um fim. Olhei para o local onde um monstro havia desaparecido. Aquela luta havia sido muito mais brutal do que eu imaginava.
O mundo dos demônios era muito mais perigoso do que qualquer fantasia que eu já tivesse criado na minha cabeça. Suspirei. Acho que vou precisar ficar muito mais forte. Talvez levasse anos. Talvez décadas. Mas eu precisava sobreviver. Foi então que me lembrei de algo importante. Durante toda a explicação sobre as peças malignas, uma pergunta continuava sem resposta. Olhei para Rias. Buchou, ela virou o rosto na minha direção. Sim? Você esqueceu de dizer uma coisa. Qual? Respirei fundo. Qual é a minha peça? Ela sorriu. Naquele instante meu coração acelerou. Vamos lá, Akeno era a rainha. Koneko era a torre. Kiba era o cavaleiro. Restavam apenas duas possibilidades. Bispo, ou peão. Rezei silenciosamente para que fosse a primeira opção. Rias abriu um sorriso divertido. Então respondeu sem hesitar. Easy, ela apontou para mim. Você é um peão. Silêncio. E. No fim, eu realmente fiquei com a peça mais fraca. Soltei um longo suspiro. Mas logo um pequeno sorriso apareceu no meu rosto. Não faz mal. Se eu comecei na posição mais baixa, então só existe um caminho. Subir. E, sinceramente, eu sempre gostei de desafios.